pessoal que está acompanhando o VTV Live. Eu estou aqui hoje para um assunto bem importante com o Dr. Roberto Debski. Boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui e poder falar sobre saúde mental, que é um tema tão importante. Com certeza, né? Olha, é um tema importantíssimo e a gente está no mês do Janeiro Branco, viu? Que é um mês de conscientização em busca, assim, para o pessoal entender um pouco mais sobre a saúde mental, que é muito importante em todos os âmbitos da nossa vida, né? Com certeza. Doutor, a gente poderia começar a falar sobre ansiedade, que se encaixa nessa parte de saúde mental, que hoje parece que todo mundo tem ansiedade, né? Olha, a ansiedade é uma doença muito prevalente hoje. Um grau mínimo de ansiedade todo mundo tem, né? Agora, quando a ansiedade se torna patológica, ela se torna muito intensa e muito grave, ela é altamente restritiva, ela limita demais as pessoas, né? E existe um número muito elevado de pessoas com ansiedade. Eu tenho uma descrição assim de ansiedade que é um pouco diferente do que as pessoas costumam ouvir. Porque quando você parte da medicina, da visão médica, né, da parte cerebral, dos neurotransmissores, a gente tem alguns conceitos. Mas eu digo assim, de uma outra maneira, para as pessoas entenderem diferente, ansiedade é uma pessoa que tem um excesso de futuro. Tá, ele não vive tanto presente. Ela está muito focada em coisas que vão acontecer, muitas vezes de uma maneira negativa, né? Então, a pessoa numa perspectiva assim, olha, vai dar problema, isso eu não vou conseguir, isso vai dar errado. Então sempre é um futuro com uma carga negativa, uma perspectiva de futuro que não é boa. E essa preocupação, porque ela se ocupa antes do tempo daquele assunto, né, faz com que ela fique lá. A gente fala assim dessa maneira, quase que fosse uma brincadeira, mas é verdade que ela vive num excesso de futuro. E a ansiedade, ela acaba causando várias outras coisas, né? A compulsão, a questão da pessoa, ela tentar ir para um lado específico, né? Às vezes beber muito álcool, sexo, tem toda essa questão? Então, quando a gente fala de saúde mental em geral, tudo vai depender muito da predisposição das pessoas, né? Aqui a gente está falando sobre o Janeiro Branco, para refletir, para a gente se conscientize outras pessoas sobre os temas de saúde mental, não é? A saúde mental, eu digo assim, eu sou médico, eu fiz primeiro medicina, depois eu fiz psicologia. Por quê? Porque já na faculdade de medicina, quando eu tive contato com a homeopatia, com a acupuntura, que foram especialidades médicas que eu já sabia que eu ia seguir, essas especialidades, elas têm como diferencial olhar para a pessoa como um todo. Então a gente não olha somente a parte física, a doença, o órgão, a gente olha para essa conexão do corpo e da mente. Então a medicina chinesa, que tem mais de 5.000 anos, ela já fala há muito tempo disso, né? Quando a gente tem algum problema emocional, isso repercute nos nossos órgãos, no nosso corpo, né? E a medicina chinesa fala já das 5 emoções afetando os órgãos. Então uma pessoa que tem muita raiva, isso afeta o fígado, uma pessoa muito triste, isso afeta o pulmão e assim por diante. Então essa correlação já é milenar. A medicina chinesa é a medicina mais antiga do mundo, ela tem de 3 a 5.000 anos de idade, né? Então cada pessoa tem uma predisposição, e quando você vê a saúde mental tão em alta hoje, na época que eu estava na faculdade, que eu já me atraía por esses assuntos, o que as pessoas diziam? Os estudos científicos, a Organização Mundial de Saúde falava o seguinte, lá em 2020, que estava longe, né? Assim, eu estou formado há 32 anos, já estudava isso na faculdade, quer dizer, cerca de uns 35 anos, eu já ouvia dizer o seguinte, que em 2020 a depressão ia ser a doença mais incapacitante do planeta. Estou aqui com esse dado agora. Exato, e olha, isso está longe, né? Lá atrás, 30 anos atrás, eu falava, mas será que vai ser mesmo? Já era uma doença assim muito prevalente, né? Então, e hoje a gente vê, estamos aqui em 2020 e a depressão é uma doença terrivelmente incapacitante, assim como as outras, né? E aí você falou da compulsão, aí tem o transtorno bipolar, o transtorno do pânico, a ansiedade, o estresse, todas essas doenças. Que acaba dificultando tanto em casa, com os amigos, no trabalho, em todos os lados, né? Sim, eu digo assim, que a vida é um todo, né? Nós, quando falamos na nossa vida, a gente até trabalha em treinamentos e tudo, a gente tem uma dinâmica que a gente chama de roda da vida. Então, como se tivesse um disco de pizza, você dividisse em várias fatias. E a vida, ela é assim, ela tem vários setores. Então, a gente tem o nosso profissional,
tem o lado afetivo, tem o lado financeiro, tem o lado de desenvolvimento espiritual. Então, todos esses nuances, né, a parte afetiva, os filhos, o desenvolvimento humano. Então, você não pode esquecer de alguma dessas partes para poder só priorizar uma ou duas e deixar o resto, né? Então, o ser humano é um todo. E outra questão muito importante, corpo e mente são uma coisa só, não tem como você se separar. Então isso que eu via lá na faculdade de medicina, eu falava, não, eu preciso complementar. Quando eu pensava nisso, eu fui fazer, depois de formado, uns 15 anos, eu fui fazer psicologia e fiz várias formações, ultimamente o MDR na psicologia, as constelações familiares também. Então, o que eu vi? A gente precisa saber abordar a pessoa na sua totalidade, né? Porque mesmo que ela venha com um problema de algum órgão, de alguma doença, essa mente que faz parte desse corpo, estão juntos, também pode estar afetado. E se a pessoa tiver um equilíbrio mental, um equilíbrio emocional, isso vai ajudar inclusive na cura do problema físico, dessa doença dela, com mais facilidade. Né? Até porque as doenças elas se manifestam no corpo, né? Então a nossa mente se manifesta onde? Corpo também. No corpo, então assim, a gente pode até falar que muitas coisas que aparecem, né, no nervo, a enxaqueca, eu tô falando de coisa básica, tem doenças, né, que são porque claramente psicossomáticas, mas até você pode pegar uma doença mais grave e falar assim, também existe uma influência. Não quer dizer que assim, será que o estresse então causa o câncer e tudo mais? Não, não é isso, não é que o estresse causa câncer, não é que a depressão causa câncer, mas se aparecer uma depressão, que é uma doença profunda, isso significa que essa pessoa tem um componente emocional que não está equilibrado, e isso, quando ela tem toda essa dinâmica, essa carga para lidar, né, o corpo está submetido a essa pressão também. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, depressão, o que acontece com ela? O organismo dela, o sistema imunológico dela, o sistema imune também tem que lidar com isso. A depressão não é só que a pessoa depressiva, você olha para ela, você vê a postura dela triste, para baixo, fechada, não é assim? Mas será que é só a emoção dela? Não, o corpo também. O sistema imune dela também está triste, para baixo e fechado, ou seja, também não está tão eficiente como ele estaria para lidar com as infecções, para lidar com as células cancerígenas que a gente gera dia a dia, de uma maneira efetiva. Então a gente precisa de ter um nível de saúde física e mental adequado para poder lidar inclusive com as doenças também. E para que a gente se relacione com os outros de uma maneira saudável, né? Porque o relacionamento também faz parte. Com certeza. Doutor, só antes de fazer a minha pergunta, o pessoal está participando totalmente aqui. Eu tenho até algumas pessoas conversando. A Juliana Silva, ela falou que ela está tentando parar de fumar. Ela falou, olha, estou parando de fumar, pensa na ansiedade, vontade de chorar. Acho que talvez, peraí, antes de falar do problema da Juliana, tem a Flor Divina, ela tá falando que ela tem, e devido ao tratamento médico de coração, hoje ela tá bem melhor, graças a Deus. A Juliana falou que toma um medicamento para acalmar, ela é muito negativa. A Verusca falou que ela está num momento de ansiedade alto também. E tem o Williton Fernandes que está perguntando qual a melhor forma de tratar a ansiedade. Existe uma melhor forma? Você tem dicas, talvez, de como a pessoa pode viver um pouquinho melhor, procurar ajuda também? Então, como eu estava comentando, a ansiedade é um excesso de futuro, né? Para poder dizer como tratar, eu vou fazer o contraponto com a depressão, porque muitas pessoas falam também na depressão, e a gente já citou que é uma das doenças mais prevalentes aí do mundo e a mais incapacitante provavelmente. E quando a gente fala em depressão, essa postura depressiva que eu estava citando, você conhece alguém que tem depressão, que tem projetos de futuro? Olha, eu vou fazer isso amanhã, semana que vem, ano que vem. Não tem. Então a pessoa depressiva, ela não tem futuro. Então ela fica totalmente conectada no passado. O que ela perdeu, o que ela fez, as escolhas erradas. A depressão então seria no passado e a ansiedade no futuro. Porque a depressão ela tem uma falta de futuro, então a pessoa fica focada no passado. E geralmente a pessoa envelhecendo, ela tem essa tendência a olhar mais para o passado do que para o futuro, porque a gente fica com um futuro mais curto, um passado mais longo, e a pessoa acaba olhando para as escolhas que fez, que não fez, o que fizeram para mim, então me magoaram, agora eu fiquei preso nisso. Então o depressivo ele tem um excesso de passado. E aí, fazendo esse contraponto
do excesso de futuro do ansioso, a falta de futuro e excesso de passado depressivo, ambos têm em comum o fato que você citou, que não estão aqui agora no presente. E o presente é a única realidade que a gente tem. Nós só temos o presente, nós vivemos aqui e agora. E aliás, esse é um treinamento que a gente faz, a meditação, o mindfulness, que é uma das maneiras de lidar também com a ansiedade. Ela é fazer com que a nossa atenção se volte para o aqui e agora. Né? Quando eu medito, eu presto atenção no que eu estou fazendo, na minha respiração, no meu corpo, não é? E isso traz o quê? A minha mente para junto do corpo. Então, eu ficar no aqui e agora é um dos antídotos para a ansiedade, para a depressão, para todos os transtornos mentais e físicos também. Então, respondendo e complementando essa pergunta, como é que se trata a ansiedade? É aprendendo a se conectar consigo no aqui e agora, dando uma perspectiva adequada para os problemas, não ficando preocupado, né? Porque às vezes eu estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer negativamente e nem vai. E para isso, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer terapia, ir num psicólogo, fazer psicoterapia, que é algo tão importante, a gente estava até conversando antes de iniciar a live, né? E também, às vezes, medicação, medicamentos, podem ser medicamentos convencionais, ou medicamentos homeopáticos, a acupuntura, que é a medicina tradicional, as técnicas integrativas, né? E também são muito efetivas para esse tipo de problema. Não é a pessoa ressignificar constelações familiares, que a gente estava citando também, que é uma técnica que ajuda muito a nós entendermos, porque essas dinâmicas emocionais, elas também muitas vezes são um padrão repetido da nossa família. Então é muito comum você ver uma pessoa que é depressiva ou que é muito ansiosa, e esse padrão ela traz do seu sistema familiar. Então o pai ou a mãe, ou ambos eram assim também, os avós. Então muitas vezes a gente acaba repetindo dinâmicas, a gente fala que é uma herança transgeracional, que vem através das gerações, e a gente por vamos dizer, a gente fala assim, por uma lealdade sistêmica, por repetir esse padrão da família, a gente acaba fazendo igual e nem tem a percepção disso. Então existem várias formas da gente poder tratar. Eu trato todo dia pacientes assim, né, há 32 anos que eu estou formado, e cada vez procurando entender mais com novas técnicas para trabalhar tanto as questões das doenças físicas como as doenças mentais. Existem muitas maneiras de você trabalhar e tratar e se curar, porque é possível também se curar, com certeza. Então é possível a cura sim. O que a pessoa precisa é realmente buscar uma ajuda, porque às vezes sozinho não é tão fácil assim. Uma ajuda profissional, né? Porque o papo com meu amigo não é terapia. Né? Eu vou conversar com meu amigo e resolver meus problemas. Não. Muitas vezes o que acontece? Que a pessoa acha, ela desabafa, porque aqui eu estava muito preso, muito guardado, um sofrimento. Aí eu vou e faço uma catarse. Eu falo com você, eu conto tudo, eu choro e tal. Nossa, eu estou bem agora. Estou calmo, mas não curou, né? Porque a origem dos problemas continua. Então é como se fosse uma panela de pressão. Você puxou a tampinha, o biquinho, aquela pressão vai sair. Mas o fogo continua ligado. Então a origem do problema, que é a maneira como eu lido com meus problemas, como eu vejo a vida, né, o meu mapa de mundo, as maneiras como eu reajo às coisas que me acontecem, não é só o que acontece. Eu posso passar por uma tragédia, um problema, ter uma perda. Claro, todo mundo vai passar por isso, mas é a maneira como eu reajo, como eu lido com isso é que vai fazer a diferença. E se eu somente desabafar e contar para os meus amigos, para um parente, para alguém que eu goste, é bom, é importante, né? Porque os relacionamentos ajudam também a curar. Mas isso não vai resolver a origem do problema. Eu tenho que procurar se isso é algo repetido, é algo que vem sendo recorrente, né? E está me atrapalhando, está me adoecendo, eu preciso procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta que possa me ajudar a trilhar esse caminho saudável para a cura. E doutor, uma coisa assim que eu já ouvi muito, já procurei, o pessoal fala muito nas redes sociais, tem gente que fala que depressão é frescura. Você também já deve ter ouvido alguém falando e fica falando que, nossa, fulano tem tudo. Por exemplo, a gente tem um caso do Whindersson Nunes, que há pouco tempo falou que estava em depressão, e aí um monte de gente julgando, falando, nossa, mas esse cara tem tudo. E não é questão de ter tudo, né? Se fosse questão de ter tudo, as pessoas ricas, bem-sucedidas, entre aspas, né? Porque hoje em dia você não sabe, bem-sucedida é a pessoa que está bem consigo própria, com a sua vida. Seja ela uma vida de milionário famoso, seja uma vida de uma pessoa comum, como nós, né? Se a pessoa estiver bem consigo, com a sua história, com a sua vida, ela não precisa ser milionária.
né? A gente não está falando mal de dinheiro, claro, o dinheiro é um facilitador, é uma ferramenta que te dá uma liberdade maior para você ter mais experiências que sejam saudáveis de preferência, né? Mas só sabe o que é depressão a pessoa que sente. Porque muita gente fala isso, isso é frescura, imagina, não tem motivo para isso. A pessoa não sabe, né? Porque até hoje, a gente vivendo nessa época aí das mídias sociais, das redes sociais, a gente só vê a máscara das pessoas. A gente vê o que as pessoas querem mostrar. Olha, tá tudo bem, perfeito, meu casamento maravilhoso. Mas o que de fato elas passam, a vida delas ninguém sabe. Aí de repente a sabe. pessoa vê um notícia, nossa, mas separou, mas como pode? Olha que parecia que não era nada disso. Porque a gente, nesse mundo virtual, a gente só vive olhando para a máscara. Máscara, que é um termo, né, que o Jung trouxe máscara, tem a sombra que está por trás e o self, que é o eu, é a minha essência. Para você chegar no self demora muito, né? Você tem que passar através, se eu vou conhecer uma pessoa, vou começar um relacionamento, o que eu vou olhar? Uma pessoa perfeita, linda, maravilhosa, e ela vai ver para mim dessa mesma maneira. Mas nós não estamos olhando um para o outro, nós estamos olhando para a máscara que o outro está, né? E para minhas próprias projeções sobre o que o outro é e o que ele pode me proporcionar e eu para ele. Depois de um tempo, que você fala assim, depois você come um pouco de sal junto com o outro, né? Um saco de sal, aí você começa a ver o que? Os defeitos do outro, o outro começa a ver os meus defeitos. Aí a gente vai lá pro lado da sombra, né? Saiu da máscara, foi pra sombra. Aí eu vou ver, opa, agora tá me assustando esse negócio. Será que eu quero? Não, mas é uma pessoa que parece legal e tal, e a gente decide continuar, então vamos junto até que a gente possa evoluir mais, conhecer realmente a essência um do outro, né? Então nesse mundo, a gente vive aí olhando para a máscara de todo mundo, principalmente aqueles que são personalidades do esporte, da mídia, do meio artístico, a gente olha porque eles querem mostrar. Com certeza. E doutora, aproveitando que a gente está falando dessa parte de internet, do quanto a pessoa assim acaba sendo uma máscara de fato, essa parte do imediatismo das redes sociais, elas também colaboram com essas quantidades de doenças que vão aparecendo, com porque certeza. assim, é tudo pra hoje, né? É tudo pra agora, é tudo nesse minuto. O pessoal fica ali no celular o tempo inteiro, chega mensagem, às vezes não consegue nem esperar pra responder. Então essa parte acaba fazendo... Isso pode adoecer. Tá. Pode, a pessoa ficando dependente, né, das mídias sociais, qualquer sinalzinho você tem que estar toda hora checando, então isso gera uma compulsão também, a gente estava falando lá de compulsão, você pode ficar realmente adicto a isso, e os jovens hoje entrando nesse mundo, principalmente as crianças e os jovens, se não tiver um filtro, não tiver um limite, a gente não sabe nem onde isso vai chegar, porque isso é tão novo, né? Isso é algo muito recente, a gente não sabe ainda o efeito que esse tipo de vinculação, que é uma vinculação mais virtual do que real, vai causar no futuro com os jovens e as crianças, né? E nem com os adultos que estão vivendo isso, porque a gente tem um fenômeno que chama neuroplasticidade. Então nosso cérebro, nosso sistema nervoso funciona dessa maneira. A gente fala plástico, ou seja, ele é capaz de se modificar e se adaptar. E hoje em dia o que a gente vê? Os jovens vivendo relações muitas vezes mais virtuais do que reais, né? Isso aí pode, além do que são informações muito rápidas, né? Você tem sons, imagens muito rápidas. Vê um filme de hoje e um filme de algumas décadas atrás, não sei se 10, 20 anos atrás, era totalmente diferente. Então a gente não sabe o efeito que isso ainda vai ter no futuro, né? As crianças hoje, você pega um bebê, uma criança pequena, parece que ela já sabe mexer num gadget, no celular. Você fala, nossa, uma pessoa, um adulto às vezes não sabe. E a criança vai lá e descobre tudo que tem que fazer, né? Com meses, então, com né? meses. Com meses já sabe pelo menos como você faz com o dedo, exatamente. né? Então, ou seja, parece que já nasce com aquele chip pronto, né? Já nasce com o chip conectado. E assim, o mundo aí está em aberto, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque os excessos podem fazer a gente adoecer. Então a gente tem que saber balancear, né, o mundo virtual com o mundo real, as interações virtuais com o olho no olho, a conversa, o relacionamento. Então isso tudo é muito importante, até porque os relacionamentos interpessoais, mas aqueles reais mesmo, não é que eu tenho 5 mil amigos no Facebook, eu talvez não conheço 99% deles, né? Somente ali na rede social. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, quando ela fala no conceito de qualidade de vida, os relacionamentos interpessoais são um dos 6 domínios da qualidade de vida. A gente tem a saúde física, tem a saúde mental, que a gente está falando hoje especificamente, né? E a gente tem também a parte espiritual, saúde ambiental, né? Os relacionamentos, né? Então os relacionamentos eles vão ficando cada vez mais importantes conforme a gente envelhece. Que a gente precisa ter uma rede de apoio, uma rede social rica,
que ajude, né, a gente a ficar bem, ter uma ajuda dos outros, ajudar os outros, né, se sentir útil. Então essa rede de apoio, quanto mais a gente envelhece, mais importante ela vai ser. Né? Então é fundamental que a gente não esqueça de ter esses relacionamentos, sejam familiares, sejam amizades, mas que a gente possa vivê-los na vida real, na vida prática. E aí a gente ouve muito assim o pessoal falando, eu trabalho com celular, não posso ficar longe, tenho que ficar o tempo inteiro no celular. Tem realmente que tirar um tempinho para a pessoa tentar ficar um pouco longe. Eu vi que atividade física também pode ser super importante nesse processo para se cuidar da qualidade de vida. Tem a ver essa parte? Tem tudo a ver. Para você ter saúde, tem um trabalho que foi feito em Harvard, um trabalho muito cêntrico, longitudinal, que a gente fala que é um trabalho que durou várias décadas, né? Esse trabalho teve algumas conclusões. O que é importante para a gente fazer antes dos 50 para depois dos 65, que é na terceira idade, ter saúde, né? Você tem que cuidar da saúde do corpo também, fazer atividade física regular, continuar com a mente aberta, lendo, estudando, aprendendo, meditar, porque tem que aprender a gerenciar o estresse, né? Então, o esporte, como você falou, a atividade física é fundamental. É fundamental, por quê? Porque você está fortalecendo o corpo, você está equilibrando o emocional, lidando com a ansiedade. Fazer esporte melhora o estresse, melhora a ansiedade e te mantém com o corpo forte, porque a gente envelhecendo, a gente perde massa muscular, a gente perde massa óssea. E se você simplesmente só for perdendo e não ajudar a diminuir essa perda ou tiver um ganho, vai chegar algum momento que uma pessoa idosa dá um tropeçãozinho, ela cai, quebra um fêmur. E muita gente morre depois disso, né? Então, cuidar da saúde física junto com a saúde mental é uma prioridade para a gente ter uma vida saudável, uma vida plena. Perfeito, doutor. A gente está aqui bombando de mensagem. A Juliana, ela fez uma pergunta muito importante. Posso ter depressão e não saber? Olha, vamos dizer assim, uma pessoa que está bem, está saudável, ela não, né, tem uma vida plena com sentido, ela cuida do corpo, da mente, ela tem bons relacionamentos, dificilmente, não é impossível, né, mas dificilmente ela vai se tornar depressiva, né? Agora, o que é depressão? Às vezes a pessoa pode não reparar, não olhar muito para si, não buscar muito autoconhecimento, se distrair somente com as coisas externas, mas alguma pista a pessoa vai ter, não estou me sentindo bem, né? As pessoas falam para mim, nossa, o que você tem, etc. Então, o que eu acho que é fundamental para todo mundo é buscar o autoconhecimento, tá? Porque ninguém está bem o tempo todo, também não pode ficar mal o tempo todo, né? Mas se eu vejo que eu não estou me sentindo bem, aquilo vai evoluindo, vai progredindo, eu tenho que pensar assim, alguma coisa está acontecendo, eu preciso procurar uma ajuda. Eu acho difícil uma pessoa ter um quadro de depressão grave e nem perceber, porque existem níveis também de depressão, né? Tem a leve, moderada e tem aquela depressão que é grave, que é incapacitante, e aí a pessoa não e tem aí como quando perceber. você fala de autoconhecimento, aí entra todas as dicas que você já falou, né? Talvez Sim. procurar uma terapia, se conhecer um pouco mais, meditar, com certeza. procurar todas essas Eu trabalho questões, com todas né? essas áreas, então eu dou formação em meditação, em constelação sistêmica, então todas essas ferramentas, se podemos chamar assim, são ferramentas de ampliação da consciência, né? Eu nunca vou me conhecer totalmente, mas eu sempre tenho que olhar para mim e perceber o que eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso me relacionar melhor comigo mesmo e com os outros. Porque quando eu estou bem comigo, né, eu vou estar bem com as outras pessoas também. Senão eu vou estar simplesmente fingindo, né? Então é fundamental. E às vezes a gente começa por que caminho? Procurando um profissional. Né? Um psicólogo, um psicoterapeuta que possa fazer com que eu olhe para mim e entenda as coisas que estão acontecendo. Mas claro que a ação, o passo é meu. Mas eu preciso ter alguém que me oriente, que me guie nesse caminho, para que eu busque ter mais saúde. Não posso cuidar só do corpo, não posso cuidar só da mente. Eu não sou só corpo ou só mente. Preciso cuidar de tudo. De tudo. Doutor, tem o Rogério, ele mandou assim: sou campeão em sofrer antecipadamente. Qual habilidade preciso criar ou alguma forma que eu posso fazer para sair disso? Tem algo que você indique para treinar? Então, meditação. Meditação. Mindfulness, meditação, atividade física, né? Procurar um profissional, como a gente falou, da psicoterapia. Né? Você não precisa entrar direto em medicações controladas e tudo mais, como muitos entram, né? Existe até na medicina chinesa, tem fitoterapia, tem acupuntura, homeopatia, são medicamentos
e técnicas mais suaves, né, que cuidam realmente da totalidade, busca um profissional que possa orientar. É possível sim, porque esse modelo que ele cita, né, que é de estar ansioso, de estar olhando o futuro, é o modelo que ele aprendeu. A gente aprende geralmente com quem? Eu brinco da seguinte maneira, quando eu vou dar um treinamento, eu pergunto assim, quando você se vê muito ansioso, totalmente focado no futuro, preocupado, com quem que você se parece mais? Aí as pessoas pensam um segundo e falam, minha mãe, meu pai. Não é culpando os pais, claro, mas assim, a gente traz esse modelo da nossa família. Eu queria até aproveitar e falar sobre isso muito. Voltando ao que você falou, nunca é culpa dos pais, nunca não, mas a maior parte assim não é culpa do pai ou da mãe, mas como a gente acaba aprendendo na nossa infância, né? Muito tem a ver com a nossa gente infância fala e com a nossa que família, não é culpa, né? porque a gente não culpa. Eu não vou ficar culpando, porque se eu culpo alguém, eu sou vítima. Se eu sou vítima, eu estou numa posição infantil. Tem um autor da psicologia chamado Karpman, que é da análise transacional, na década de 60 ele criou outro chamado triângulo dramático. O triângulo dramático é o que as pessoas gostam muito, porque está na novela, está em tudo que é lugar. Assim, sempre tem um triângulo. Então, numa ponta tem a vítima, na outra ponta tem aquele que causou o problema, que é o vilão, que é o acusador, e na outra ponta o salvador, que é quem vai me salvar. Se eu sou a vítima, eu sempre vou estar procurando alguém para me salvar e vou estar sendo vítima de alguém. A hora que eu culpo, eu viro o acusador. Então esse triângulo, ele está sempre, as posições estão se invertendo, né? Então uma hora eu sou vítima, uma hora eu acuso que você me fez isso, uma outra hora eu vou salvar. Então são situações, né, nesse triângulo dramático muito doentias. A gente não consegue sair disso entrando em uma ou outra posição. Então, se eu fico nessa posição de achar que, porque os culpados não são culpados de nada. Eles fizeram o melhor que eles podiam. Tudo aquilo que eles fizeram, a gente, como eu estudo a sistêmica, e a gente fala nas constelações isso, né? O que nossos pais nos deram foi o mais importante. Através deles eu estou vivo. Mesmo que a hora que eu nasci, eles me deram para outra pessoa cuidar. O mais importante é, eu estou vivo, né? Eles permitiram que eu vivesse, a vida chegou, todo esse sistema familiar, todas essas milhares de pessoas que estavam antes, chegou a mim, e agora eu adulto, o que eu vou fazer? Ficar culpando, né? Infantilizado? Não. Agora eu como adulto vou cuidar da minha criança lá que não teve alguma coisa, que faltou algo para essa criança, e vou em frente. Então aí eu assumo uma postura adulta, porque enquanto eu continuar culpando, me vitimizando, né, ou querendo fazer coisas salvando as pessoas, eu estou em posições infantis. Isso não tem cura. Só saindo disso, do triângulo dramático, é que eu vou conseguir a cura. Realmente, então, é preciso sair do hábito, né, que a pessoa criou. Porque se torna um hábito, né? Se torna murmurar, ficar nesse esquema triste, não buscar ajuda, acaba se tornando um hábito. A gente aprendeu, não aprendeu? Se a gente aprendeu, a gente tem a capacidade de aprender alguma coisa melhor, mais saudável para nós, não é? Se eu aprendi a ser desse jeito, por quê? Porque as minhas experiências, o meu modelo, de onde vem o modelo de relacionamento que eu tenho? De onde eu vi. Se eu vivi com meus pais, foram dos meus pais. De onde que eu aprendi o modelo de dinheiro? O que meus pais falavam sobre dinheiro? Dinheiro não cai do céu, vocês... Que acaba entrando nas crenças limitantes. Exato. Que a gente aprende. Porque tudo isso vira um modelo, um mapa de mundo. Meu mapa de mundo vem de onde eu fui criado, do que eu aprendi, do que eu vivi e do que eu herdei também do meu sistema familiar. Então, sabendo disso tudo, é possível mudar. Eu posso fazer um novo aprendizado que seja mais saudável para mim. E eu, conseguindo fazer esse aprendizado mais saudável, que é o que a gente faz no processo terapêutico, quando vem me procurar um paciente, através do MDR, das medicinas tradicionais, da constelação, ou fazendo cursos ou aprendendo, a gente mostra que existem caminhos diferentes para ele fazer. E se ele escolher fazer e for por esse caminho, ele vai ser mais saudável e vai ficar mais feliz, contente com ele mesmo. E essa live é um ponto inicial aí pra você, viu? Porque depois de assistir uma live dessas, a gente ainda não chegou ao final, mas depois de assistir, aproveita aí o ciclo, se você tá se sentindo, né, sente alguma coisa dessas coisas que a gente conversou, tá aí talvez uma possível hora de buscar ajuda, né? Com certeza, né? Porque hoje em dia você fala, olha, ninguém tem, quem não tem nenhum problema? Não quer dizer que todo mundo tem que fazer um tratamento. Às vezes eu tenho um pouquinho de ansiedade, um grau mínimo, isso não me atrapalha. E não existe ninguém nesse mundo que não tenha problema, né? Assim, olha, eu ainda não conheci. Né? Algum Dalai Lama, Madre Teresa, sei lá, né? Alguns talvez já conseguiram superar várias etapas. Mas nós, a população, as pessoas em geral, estamos num caminho de aprendizado e de autoconhecimento. E aí a gente vai olhar para tudo isso. E qual é o parâmetro, né? Qual que eu tenho que ver? Eu estou bem comigo mesmo?
eu estou bem nas minhas relações, eu lido bem com o dinheiro, eu lido bem com o meu trabalho, eu lido bem com minhas amizades, com a sexualidade, com os relacionamentos afetivos, está indo tudo razoavelmente bem, está ótimo, eu continuo. Eu posso aprender algo melhor, algo mais saudável, eu sempre posso aprender. Agora, se algo me limita, algo me restringe, o meu grau de ansiedade é tão grande que afeta a minha produtividade, eu não consigo passar em concurso, eu sei, na hora me dá branco, né? Ou então minha depressão está me prendendo na vida, eu não consigo avançar. Eu tenho que olhar e saber o que está sendo a minha vida para mim, né? Eu não tenho que me conformar, ficar... Eu posso sempre evoluir? Sempre. Acho que o caminho de evolução é um caminho que não tem fim. E as pessoas podem buscar e devem, né? Perfeito, doutor. E para finalizar, a gente tem uma questão que o pessoal fala muito na internet, provavelmente as pessoas que estão vendo a live já têm ouvido falar da síndrome de Burnout, eu não sei falar, burnout. Uma jornalista, até pouco tempo, ela foi afastada por essa síndrome também. É muito comum, pelo que eu li, na exaustão do trabalho mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O burnout, se a gente pode dar vamos dizer assim, uma ideia, um resumo do que é, ele seria um grau excessivo de estresse. Tá. Quer dizer, um estresse além do estresse, a gente pode dizer dessa maneira, né? O estresse, a gente tem muitos sintomas físicos. O estresse, ele passa por 3 fases, né? Aliás, quando a gente pergunta para as pessoas, quando eu dou um treinamento, o estresse é bom? Aí todo mundo fala, não. Eu falo, o estresse é importante. Aliás, o estresse salva a vida. A primeira fase do estresse, que chama-se fase de alerta, é quando você tem um perigo vindo na sua direção. Então imagina que de repente está aqui no estúdio e um pitbull sem focinheira entra e vem avançar em nós. Aí eu vou falar, não, eu vou ficar aqui meditando? Não, aí não tem como, eu né? tenho que sair correndo, eu tenho que subir no lustre, alguma coisa eu vou me defender. Certeza. Então isso é o estresse agudo. Porque nesse momento em que tem um risco, tem um perigo, a minha suprarrenal libera um monte de adrenalina. E aí com essa adrenalina eu me sinto mais forte, mais ativo, tenho uma série de sintomas físicos, a pupila dilata para eu enxergar melhor, o músculo fica mais irrigado e tal. Então, o estresse agudo, que é essa fase de alerta, a primeira fase do estresse, é fundamental para a sobrevivência. Tá? Qual é o problema do estresse? É que a gente fica sempre com o pitbull ameaçando a gente 24 horas por dia. E aí complica, que são né, os problemas de trabalho, de relacionamento, de conta para pagar, enfim, todos os problemas que a gente tem. Então esse estresse que era agudo, ele passa a ficar crônico, ele entra na segunda fase, fase de resistência. E aí já entra um outro mecanismo fisiológico em ação. A gente começa a liberar corticóide, a córtex suprarrenal agora libera corticóide, minha imunidade cai, meu sono altera, minha libido cai, eu tenho problema gastrointestinal. Mexe com o corpo inteiro. Mexe com o corpo inteiro. E aí vai agravando, vai ficando mais crônico até chegar na fase de exaustão, que é a terceira fase do estresse. O burnout, ele vem junto muitas vezes com uma pressão profissional muito intensa, em que mecanismos emocionais também entram em conta. Então a pessoa começa a ficar defensiva, ela começa a piorar os seus relacionamentos interpessoais, ela fica irônica, isso vai desgastando o relacionamento e aprofunda. Então o burnout é um estresse excessivo, físico, mental, emocional, que pode levar a pessoa a um esgotamento tão grande que ela adoece. O trabalho, então, dependendo do trabalho, pode causar isso, então. E como a pessoa lida com aquele trabalho, né? Tá. De repente, assim, o trabalho que eu tô é um trabalho para mim? Eu tô lá só para ganhar dinheiro? Ou será que eu me realizo? Porque a gente passa grande parte do dia, a maior parte do dia trabalhando. E é indo pro muito trabalho, além do que ganhar dinheiro, né? Eu acho que se for só para ganhar dinheiro, Não. talvez esteja aí num caminho. O valor do trabalho, o dinheiro é um dos valores do trabalho, mas a sua satisfação pessoal, o seu grau de realização, aquilo que você pode, através do seu trabalho, ajudar as outras pessoas, é o ponto mais importante que a gente deveria ver, né? Então, buscar uma profissão, uma área que além da gente trabalhar para o nosso sustento, né, que possa fazer com que a gente se realize pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente e espiritualmente também. Quando a pessoa não está nesse nível, ela pode, né, na sua insatisfação, isso pode gerar um grau de estresse e chegar ao burnout também. Perfeito, doutor. Bom, quanto tempo a gente tem, Lê, ainda? Já... infelizmente a gente está acabando, mas... Foi excelente, eu acredito que a gente tenha conseguido tirar um pouquinho as dúvidas das pessoas para talvez mudar um pouco os hábitos, melhorar um pouco as coisas que fazem mal. Eu agradeço muito
que você tenha vindo até aqui, esse Sim, bate-papo excelente. Espero que a gente se encontre outras vezes para conversar, né? Porque é um assunto que não acaba. Falar de saúde, para mim, esse é o meu sentido, né? Falar de saúde física, mental, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, então é muito importante. Eu sei que hoje em dia as pessoas precisam cada vez mais se conscientizar e buscar esse caminho, né? Do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, de curar o corpo, de curar a mente, buscar uma vida mais saudável, porque todo mundo tem direito a isso, mas não cai do céu. A gente precisa buscar esse caminho. E ó, gente, só pra finalizar, se vocês gostaram dessa live, curte, compartilha, manda pro pessoal que é importante, e também comenta aqui os próximos assuntos que você gostaria que a gente falasse. E com certeza fica aí um próximo convite aí pra você, pra gente conversar de novo, tá bom? Quiser, estou à disposição. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.